Hey guys, what's up? Meu nome é Adriano, sou professor de inglês e hoje eu vou falar com vocês sobre a metodologia e as técnicas que vocês devem utilizar para aprender inglês estudando sozinho. Então, como eu falei num dos meus últimos vídeos, é muito importante que quando você está estudando sozinho, você escolha uma metodologia que se encaixa para você. Porque existem metodologias e técnicas que funcionam para uma pessoa muito bem, mas não necessariamente funcionam para outras pessoas. Então é muito importante você achar algo que se encaixe para o teu perfil. E para você escolher essa metodologia, para você escolher as técnicas que você vai utilizar, é muito importante que você preste atenção em dois fatores. Primeiro, você tem que escolher algo que você gosta, porque aprender inglês é uma jornada muito longa. Então, se você está fazendo algo que você gosta, é muito mais provável que você vai estudar bastante e o principal, você não vai parar no meio do caminho. Então, é muito importante que você se sinta bem enquanto você está estudando. Só que é muito importante também, e aqui entra o segundo fator, que você escolha algo que é eficiente, porque não adianta você fazer algo que você gosta, mas que não te traga bons resultados. Então a ideia é o quê? Que você escolha algo que você gosta de fazer e sempre analise os resultados, sempre preste atenção para ver se você realmente está aprendendo. Se você não tiver, aí você vai ter que trocar e tentar achar aquele meio termo entre algo que você gosta e algo que é eficiente, beleza? Então, e para você ter algumas ideias de como que você pode começar a estudar, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais que são as técnicas que eu uso quando eu estou aprendendo idiomas e quando eu estou ensinando inglês para os meus alunos. Então, quando eu estou ensinando inglês e quando eu estou aprendendo idiomas, eu gosto de focar em 3 habilidades. Então, eu gosto de focar no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento do listening e no ganho de vocabulário. E eu vou tentar explicar nesse vídeo aqui em detalhes como que eu foco em cada uma dessas habilidades. Aí você só tem que prestar atenção e tentar se basear nelas para aplicar nos seus estudos. E aí, se você gostar e você tiver bons resultados, você só continua, beleza? Então, primeiro, para desenvolver a habilidade de falar no idioma, o que eu considero uma das coisas mais importantes quando a gente está aprendendo um novo idioma, eu gosto de utilizar 2 técnicas. A primeira é simplesmente conversar com outras pessoas naquele idioma, simplesmente ter uma conversa. A segunda vai ser o que a gente chama de self-talk. Então, primeiro, quando você conversa com uma pessoa no idioma, obviamente essa vai ser a atividade mais eficiente de todas. Só que, embora ela seja eficiente, eu sei por experiência própria que é algo muitas vezes muito inviável, porque a gente simplesmente não tem com quem conversar naquele idioma. Eu sei que isso é algo muito difícil, mas isso é o que eu uso com todos os meus alunos particulares, então a gente sempre tenta conversar inglês o máximo possível e é o que eu faço também o máximo possível quando eu estou aprendendo um idioma. Só que quando isso não é possível, não significa que você não vai poder desenvolver a tua fala, porque aí a gente vai ter o que é chamado de self-talk, que é basicamente quando você fala naquele idioma sozinho. É claro que você não vai sair simplesmente falando inglês aleatoriamente, porque isso vai ser muito difícil, principalmente se você for um aluno iniciante. Mas a ideia é o quê? Que você vai estudar um assunto e aí você vai tentar falar inglês utilizando aquilo que você aprendeu. Se você fizer dessa maneira, vai ser muito simples. Por exemplo, você estuda o verbo to be. Então, uma vez que você aprenda o verbo to be, aí tudo que você tem que fazer é falar inglês utilizando o que você aprendeu. Então, você pode, por exemplo, se apresentar ou apresentar alguém que você conheça utilizando o verbo to be. Então, você vai falar em voz alta e você vai estar praticando a tua fala. Então, novamente, não é algo tão fácil de ser colocado em prática, mas vai ser algo muito eficiente e perfeito no caso de você não ter alguém para conversar em inglês. Então, eu, por exemplo, com o meu curso de inglês, eu utilizo a técnica do self-talk. Então, porque eu não posso ter uma conversa com os meus alunos, mas eu ensino um assunto num módulo e eu explico detalhadamente exatamente como que eles vão poder praticar falando sozinho. Então, o aluno pratica durante toda a semana, aí no final da semana ele grava um áudio dele falando, manda para mim e eu corrijo e dou o feedback para o meu aluno. Então, fica muito mais fácil. Mas mesmo você não tendo essa facilidade, se você seguir esses simples passos, você estudar um assunto e aí tentar falar inglês utilizando esse assunto,
com certeza você vai ter sucesso e você vai conseguir desenvolver a tua fala em inglês mesmo não tendo alguém para você conversar. Agora, para o desenvolvimento do listening, eu gosto de utilizar duas técnicas que, na minha opinião, são muito fáceis de serem colocadas em prática e você pode utilizar elas durante todo o processo do aprendizado simultaneamente. Então, a primeira seria estudar inglês com pequenos áudios. E aqui é importante que os áudios sejam pequenos porque o teu objetivo é memorizar a pronúncia de todas as palavras. Então, por exemplo, quando você tem a palavra talk, você não vai memorizar ela como talk, porque a pronúncia correta é talk. Então você sempre vai prestar atenção na maneira que a palavra é pronunciada, porque esse é o teu objetivo quando você está desenvolvendo o teu listening, beleza? E aqui eu particularmente gosto de seguir uma segunda regra que é sempre escutar um áudio sobre o assunto que você está estudando. Então, por exemplo, quando eu tenho um módulo no meu curso, eu vou ter um assunto naquele módulo. Então, o áudio que eu disponibilizo para o meu aluno é sempre sobre aquele assunto, porque aí, além de o aluno estar desenvolvendo o listening dele, ele vai estar se preparando para o exercício de comunicação, porque ele vai estar escutando as estruturas, escutando o vocabulário, e essas são as mesmas estruturas e o mesmo vocabulário que ele vai utilizar quando ele for fazer o self-talk. Então, ele vai estar melhorando o listening dele e tornando o próximo exercício, o self-talk, muito mais fácil. Então, eu gosto de seguir isso, beleza? E aí, o segundo exercício vai ser simplesmente ser exposto ao idioma. Isso é muito importante também. Aqui vai ser mais naqueles momentos onde você não está estudando. Você está executando outra atividade, como por exemplo, lavar a louça. Então você deixa ali no fundo o inglês para você ser exposto. Isso vai fazer toda a diferença no longo prazo também. E aqui a única regra que eu sigo é que o áudio tem que ser próximo do nível do aluno. E eu sempre, é claro, disponibilizo áudios que são do nível dos meus alunos, porque aí fica muito mais fácil para eles prestarem atenção e aprenderem enquanto eles estão sendo expostos, beleza? Então, obviamente, fica muito mais fácil quando você tem uma pessoa disponibilizando todo o material para você. Mas isso não significa que você não vai conseguir colocar isso em prática. Com um pouco de esforço, você pode sim achar muito material na internet gratuitamente e utilizar para desenvolver o teu listening, tranquilo? E agora, por último, mas não menos importante, o ganho de vocabulário. Então, para o ganho de vocabulário, na minha opinião, a técnica que você vai utilizar não faz muita diferença, desde que você siga o seguinte fator que eu vou passar para vocês agora. Então, é muito importante que quando vocês estão aprendendo novas palavras em inglês, vocês sempre foquem em aprender palavras dentro de um contexto. Então, isso significa que você vai aprender frases em inglês? Não necessariamente, porque o que eu vejo hoje em dia é as pessoas anotando frases e memorizando essas frases, só que essas são frases que elas não conseguem utilizar quando elas estão falando e elas também não entendem quando um falante nativo utiliza aquelas frases. Então elas aprendem um vocabulário, elas memorizam as palavras, só que as pessoas não conseguem utilizar esse vocabulário na prática, o que na minha opinião é algo que não é muito eficiente. Então, o que eu faço e o que eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem é memorizar o vocabulário que eles estão utilizando nas atividades da prática da fala, principalmente do self-talk, e da prática do listening, principalmente quando eles estão estudando com áudios pequenos. Porque dessa maneira eles vão estar aprendendo um vocabulário que eles sabem como utilizar quando eles estão falando e que eles entendem quando um falante nativo está falando aquelas palavras. Então são palavras que eles conseguem utilizar na prática. E segundo, isso vai ser também muito mais fácil para eles memorizarem, porque eles já estão vendo essas palavras, como que elas são utilizadas. Então o processo de memorização vai acontecer muito mais rapidamente. E se você seguir esse fator, não vai fazer nenhuma diferença, na minha opinião, a maneira que você vai memorizar eles. Então você pode anotar em um caderno, você pode utilizar o Anki, você pode utilizar outras técnicas, como por exemplo o Gold List, não faz diferença. Porque se você estiver utilizando palavras, se você estiver memorizando palavras que você sabe como utilizar na prática, isso vai ser eficiente. Aí você vai memorizar da maneira que é mais prazerosa, da maneira que é mais fácil para você.
E seria isso, pessoal. Então eu acredito que esse talvez seja o vídeo mais rico em conteúdo que eu já fiz aqui no canal, porque eu realmente compartilhei as principais técnicas que eu utilizo para aprender idiomas e que eu utilizo também para ensinar inglês para os meus alunos particulares e no meu curso de inglês. Então eu espero que você consiga pegar essas técnicas e criar uma base para você criar a tua própria rotina de estudo e aprender inglês de uma maneira bem mais eficiente daqui para frente, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de deixar aquele like, de se inscrever no canal e vejo vocês na próxima aula.